Olá, aqui Ana Carolina Bolsoni e hoje a minha convidada é uma amiga querida que a gente se conhece há muitos anos e a história dela é uma história muito bonita. Teve muitos obstáculos, muitos percalços, mas é aquela história gostosa que a gente tem de ouvir e de saber o quanto teve de evolução. E eu acredito que muitas mulheres passam por isso hoje em dia. Não hoje da forma que ela está, mas como ela já esteve. Então eu trago hoje Camila Recrósio. Camila Recrósio hoje faz gestão de empresas. Bem-vinda, Cá. Obrigada, Carol. É um prazer, uma alegria ter você aqui. Te agradeço aí de coração. E eu gostaria agora, eu já sei um pouco aí da sua história, mas para quem está acessando agora, para quem não te conhece, ou quem conhece a Camila, mas não sabe da história dela ainda, uma coisa que a gente estava falando antes aqui da gente iniciar, né, antes de iniciarmos, é que hoje você faz gestão de empresas e pessoas. Empresas familiares. Familiares, é o detalhe, né? Mas quem te vê hoje não imagina quanto tempo você levou para você chegar até aqui e como que foi essa trajetória. Eu te conheci naquela época que primária. Nem imaginava estar como você está hoje, né? Mas conta um pouco dessa sua trajetória na sua vida profissional. Depois a gente vai entrar na sua vida pessoal também. Mas eu acho que essa história pode ser de inspiração para muitas mulheres. Eu que agradeço por estar aqui. Obrigada, Carol. A minha história profissional, ela vem muito da minha história pessoal, da minha dor, da minha história pessoal. A minha primeira transformação foi a dificuldade que eu tive para engravidar. Fiquei muitos anos para engravidar. Foi quando eu comecei a me desenvolver pessoal. Então, eu fui fazer psicologia. Queria entender muitas coisas, queria me entender. Sempre fui uma pessoa muito... como posso dizer? Confusa comigo. Não tinha minha identidade clara, né? Eu acreditava muito no que as pessoas me definiam e não no que eu me definia. Então, quando eu ia muito para o que as pessoas me falavam, eu falava, gente, mas não condiz com quem eu sou. Né? Então, essa construção de identidade, ela vem ela começa nessa minha dor de engravidar. Certo. Quando nós nos conhecemos, eu tinha acabado de ter meus bebês, né? E eu não cuidava do corpo. Eu falava, eu queria ir com a Carol para poder aliviar um pouco esse meu estresse, sair um pouco da minha rotina. E essa minha transformação que vem pro profissional, eu sempre trabalhei, né? Mas nunca em empresas familiares. Nunca na empresa do meu marido. E aí eu falava, não vou ficar só como, né? Só com papel de mãe. Então eu ia, falava, vou trabalhar. Né? Falava, vai lá, tá precisando de alguém no financeiro. Sempre tá precisando de algum lugar. Vai lá que você encaixa. Tá bom, eu ia lá. Tá. Só que eu ficava pouco tempo, né? Chegava 2, 3 meses e já ia embora. Né? Já era mandada embora. Aí voltava, e fiquei nesses idas e vindas de algumas vezes. Um dia eu falei assim, gente, por que eu não consigo ficar na empresa? Por que eu, né, sempre acabo saindo? Eu levo muito para as coisas pro lado pessoal, né? Quando ele falava, quando meu marido falava não, fala ainda. Mas hoje eu aprendi a olhar ele como um lado profissional. Eu falei, eu preciso me profissionalizar. Eu não posso entrar lá como mulher dele. Eu não quero entrar como mulher dele. Eu não quero entrar na vaga como mulher dele. Eu quero entrar como profissional. E aí foi quando eu fui fazer faculdade, fui fazer gestão de processos, de pessoas. E quando eu voltei, eu não voltei como mulher dele. Não voltei como mulher dele. Eu voltei como para fazer processos e gestão. Então, quando eu entro com a minha identidade mais certa, né, dentro da empresa, mudou completamente as coisas. Teve algum ponto de virada, assim, algo que fez você fazer se despertar? Porque hoje a gente vê muitas mulheres, né, não somente trabalhando com o marido, mas tem muitas mulheres que estão nesse lugar delas estarem, elas estão tentando se encontrar, estão tentando, ela
tá num lugar, mas ela não tá satisfeita onde ela tá faltando alguma coisa. Eu costumo falar que as mulheres, elas exercem diversas funções, né? Então, ela é mãe, ela é esposa, ela é filha, ela é irmã, mas muitas vezes a mulher fica esquecida, né? A mulher. Então, como que se sentia essa mulher, Camila? Qual foi o ponto-chave, assim, que virou? Essa mulher, Camila, vira o ponto-chave quando eu parei de achar desculpa para tudo. Então, toda vez que eu era mandada embora, a culpa era do meu chefe, né? Não era minha. Essa virada dessa mulher é quando eu também parei de dar desculpa para as coisas. Tá. Né? Eu fui muito mais pro meu interior. Fui eu me descobri. Falei, se eu não fico é por alguma coisa que eu também faço parte, né? Eu acho que o grande segredo da minha vida foi quando eu parei de pôr culpa, terceirizar as situações, seja lá qual for na vida. E hoje eu dou diversos exemplos, seja qual for. Eu tenho a minha parcela de culpa aqui. É sobre eu, não é sobre o outro. Todas as vezes eu falo assim, não é sobre o meu marido, é sobre mim. Por que eu não consigo ficar aqui? Por que eu não fico? Então, assim, e isso ficava, né? Não foi um dia, gente, não chegou, não foi um dia, né? Foi muitas lágrimas, né? Toda vez que eu saía, mandada embora, é uma derrota, é uma frustração, é um constrangimento. Pô, é a mulher do cara que sai, né? Então, e depois pra voltar. Então, assim, teve várias situações. E eu falei, não adianta ficar culpando ele. Eu quero saber por que eu me sujeito a isso, por que eu vivo isso. Então, assim, por quê? Porque eu não sabia quem eu era. Eu não sabia meu potencial, eu não me reconhecia no meu potencial, né? Mesmo sendo formada em Direito, mesmo sendo formada em Psicologia, eu não me reconhecia. Não, e é mesmo, né, Cá? Quando eu te conheci, você, que nem quem te vê hoje trabalhando com gestão de empresas familiares e pessoas, não sabe dessas formações que você tem e todo o caminho que você percorreu para chegar até aí, porque sempre estava envolvido pessoas, mas ainda não era o direito, mas ainda não era a psicologia. Exatamente. E eu lembro dessa fase, você tentando ali se encaixar. É assim, né? Eu sempre tive o arquétipo da herói, da salvadora, né? Vamos, então assim, direito, vou advogar porque eu vou defender. Aí você descobre, pô, não é bem por aí, não é. Ah, vou na psicologia, porque aí eu vou atender, vou tratar, vai ser legal. Também não é muito por aí. Na parte da gestão, aí tem muito a ver comigo, de ser prática, de ser muito, trazer uma clareza para as coisas. Eu falei, nossa, fez todo sentido. Mas ligou com as outras coisas que eu tinha feito, né? A gestão, ela liga com a minha psicologia, que é lidar com o ser humano, olhar para o ser humano. Eu sempre quis ajudar as pessoas. Mas antes de ajudar as pessoas, eu tive que descobrir que eu precisava me ajudar. Porque a gente não ajuda ninguém se a gente não se ajuda. A gente ajuda alguém quando a gente se cura. E aí aquilo se inspira para outra pessoa. Mas eu não consigo ajudar ninguém se eu não vivi aquilo. Sim. Você falou que lá do começo, quando você teve os gêmeos, né? Para quem não sabe, Camila é mãe de gêmeos, lindos, maravilhosos. Como é que foi essa sua trajetória também? Porque eu sei que foi um caminho, né? Que você percorreu aí. Dos gêmeos, você diz? Porque, vamos lá, Camila, quem te vê hoje? A Camila, ela é mãe, empresária, é gestora, tem filhos lindos. Quem te vê hoje fala assim, olha lá, que coisa... Que vida perfeita! Que vida perfeita, gente! É verdade. Não, gente. E o que eu mais busco na minha vida é não passar e não criar padrões. Porque é na sua individualidade que criamos a nossa identidade. É nessa individualidade. E eu tentei muito me enquadrar em padrões. Não dá. Não condiz, não fecha. Eu falo, gente, não fecha. Não liga. Então, assim, o que eu mais quebro são padrões. Então, assim, ninguém tem que nada. Eu não é sobre isso. É sobre se identificar. Então, assim, é com perguntas. Eu sempre faço perguntas para mim. Eu sempre busco o porquê das coisas. Não me vitimizo, né? E assim, essa vida perfeita não existe. Essa busca pela felicidade. Gente, eu falo só, eu sou um ser fora desse mundo. Eu não acredito nessa busca da felicidade. Eu acho que assim, a mulher dá mais conta que o homem?
Dá, verdade. E qual o problema? Dou mesmo. Meu marido não consegue nem ver uma coisa e falar comigo ao mesmo tempo. Eu consigo falar com meus filhos, mas ok também, né? Desde que eu me respeite. Quando a gente se respeita, não tem problema se eu faço 2, 3 coisas. O problema é a hora que eu não me respeito. Aí a carga fica pesada. E como que foi, voltando lá nos gêmeos, quando você se tornou mãe? Como é que foi isso? Como é que foi esse processo, cara? Me tornar mãe foi a minha realização. Durante 8 anos eu tentei engravidar. Durante 8 anos foi uma das minhas mais viradas chaves. Quando eu me tornei mãe, eu falei, realizei meu sonho. Sabe quando você fica 8 anos naquela frustração e um dia chega a realização? E uma das coisas que quando eu engravidei, eu me prometi é que eu traria filhos para uma geração melhor, com mais consciência, que eu precisava ter filhos para gerar para uma coisa maior, não só para ser mãe ou só para suprir uma vontade, assim, por um mundo melhor. Eu busco isso, eu busco um mundo melhor para os meus filhos. E é isso mesmo, gente, porque olha, eu conheço a Camila, a gente se conhece desde acho que 2013. E realmente ela sempre teve essa linha de pensamento, né? Conheci os pequenininhos, tinham 1 ano, eu acho, né? Os gêmeos. E ela sempre teve essa linha de pensamento aí, que eu super admiro, gente. Eu me lembro das histórias, você contando deles, incrível. A gente tem que ser verdadeira, Carol. Eu acho que a gente só consegue evoluir quando a gente é verdadeira com a gente. Então a gente tem que ser coerente. Eu falo que a gente vive num mundo hoje muito incoerente. Mudanças de valores, mudança de paradigmas. Só que ninguém, assim, o principal que é a busca da essência, o principal que eu falo que é a busca do ser, hoje não existe mais. Você falou antes que as pessoas, como é que foi a frase? As pessoas, elas estão conectadas, mas elas estão... Cada dia mais. As pessoas estão conectadas, porém desconectadas de si. Quando a gente desconecta da gente, como é que a gente vai buscar felicidade? Felicidade não tá fora, felicidade tá dentro. Então, assim, são coisas que não fecham. Eu falo, como é que as pessoas buscam coisas que estão pra fora? A maioria, né? Tem muita gente. Pode dizer? Mais de 90%. Eu digo que são 90% hoje. E é onde eu percebo, quando você educa um filho, né? Tá na base, tá na educação. Quando eu faço comparações, quando eu comparo meu filho com alguma coisa, eu tô colocando meu filho assim, aprendendo ele se comparar. E não dizendo para ele, você é único. Não se compare. Né? Respeite você. E se a gente pegar essa geração... esta nossa geração, quanto de comparações teve, né? E quanto a gente vem curando. E cada vez mais, né? Quanto mais a gente está conectado, essa conexão ela é sobre uma aparência, ela é sobre um status, ela é sobre algo para mostrar, né? Eu não tô conectada para existe também, que é um podcast, alguma coisa que você traz para agregar. Existe, claro. Mas o Instagram e tudo, né, o que existe, é o quê? É sobre mostrar algo. Estar sempre feliz, estar sempre bem. Eu tô sempre viajando. A mulher que aguenta tudo, mulher que aguenta tudo. Sabe? É criar padrões. Quem falou que precisa aguentar tudo? E aquela que aguenta, por que eu preciso dizer que ela também não aguenta? Por que eu preciso fazer essas comparações? Né? Qual o problema? A mulher que engravida e a que não engravida? Qual o problema? Aquela que trabalha e aquela que não trabalha? Não, né? Eu já tenho... você nunca tá nas reuniões de escola. Não tô trabalhando. E tá tudo bem. E pode ter certeza que eu sei todos os passos dos meus filhos. Então, assim, eu não preciso disso para comprovar alguma coisa. Mas as pessoas precisam se compararem para diminuir uma outra. Se comparar e também para se encaixar no que o outro quer, né? O outro quer, né? Não que eu me identifico. Exato. Eu acho que o segredo tá quando a gente se identifica. Para mim tá tudo bem. O seu julgamento. A hora que o seu julgamento me incomodar, é porque alguma coisa comigo não tá legal. E, cara, você sempre foi assim? Não. Assim, se falar de mim tá tudo bem, tô nem aí.
Porque assim, bate, né? Você conhece quantos anos? 12? É, por aí. Há 12 anos eu venho mudando. Mas são 12 anos só. Não preciso falar a minha idade, né? Mas a maior parte da minha vida, eu nunca fui assim. Então, é possível. É possível a gente se transformar. É possível a gente ser... mas a gente tem que querer. A gente tem que querer. A gente tem que buscar isso. E, Ká, qual o propósito que te move hoje? Você tem um propósito, algo maior, algo que pulsa? O que me move... O que te move? Chama conexão. Me move porque eu vejo o quanto eu me transformei, me conectando comigo. E o que eu chamo de conectar é se respeitar. É se identificar como ser. E não brigar com o outro porque o outro está te definindo. Como o outro me define, é um problema dele. Não me incomoda se você vai me dizer que eu sou tal coisa. É só você que acha. Você só me vê uma parte. Você não me vê toda. Eu consigo me ver. Você não. Então, assim, a minha maior missão, né? É que as pessoas se conectem com elas. Que elas se percebam como seres únicos, como seres especiais. Isso eu levo para as empresas, tá? É mesmo? Isso eu levo para as empresas. E onde mais tem padrões? Empresas. Né? Então, e você sente isso dentro das empresas? Como que você tem percebido esse mercado? As pessoas, elas estão totalmente desconectadas? Qual que é a sua visão? Dentro das empresas, existem as funções que determinam quem devem ser, né? Quando existe um padrão, eu sempre falo, o padrão é sobre a função e não sobre você, né? Você pode cumprir aquela obrigação da sua função, só que nunca igual a outra pessoa. Por quê? Porque a sua particularidade é diferente. Como você conduz é diferente do outro, né? E existe um jargão existem vários jargões, né? Mas dentro da empresa assim, sai você, entra outro. Mentira! Mentira! O que você tem não entra outro. Entra outro profissional que vai cumprir a função na particularidade dele. Por que que eu preciso trazer as coisas como insignificantes? Eu estou dizendo sobre um ser insignificante quando eu falo isso. Né? Uma coisa que eu também sempre falo nos meus treinamentos. Eu cheguei na empresa, eu deixo os problemas do lado de fora. Mentira! Param de mentir. Mentira. Se meu filho tá doente, o problema tá dentro. Eu trouxe na reunião. Eu tô em treinamento, eu vou no banheiro. Eu vou lá ver se ele tá bem. Vou ver se tá a febre, baixou. Vou dar o remédio. Eu vou cuidar. Não tá lá fora. Tá dentro. Só que eu sigo um padrão ali dentro. Lá dentro eu não posso dizer, eu tô no treinamento. Gente, meu filho tá doente. Não posso fazer isso. Eu tô ali com uma função. Então eu sigo a função. Só que meus problemas não estão do lado de fora. Então a gente precisa trazer as coisas e não separar. E a gente vive num mundo que cada vez mostra separação. Então, o que eu mais trago para líderes, que eu falo que líderes são inspiração, são motivadores, integre, tragam junto, não dividem nada. Pode acontecer também do líder, não sei se chama chefe, enfim, esse negócio de, eu sou o gerente, então a pessoa se coloca assim num ego inflado e numa posição. O que você pensa sobre isso? Porque acontece, né? Existe, né? Trabalhamos com seres humanos, né? Então, eu falo que dentro da empresa, às vezes eu falo assim, ixi, você vê a pessoa adulta, mas você fala assim, não tô falando com a criança interior dela, tô falando com uma criança birrenta, né? Então, temos de tudo. Mas, de novo, é sobre integrar, sobre respeitar aquela pessoa. A diferença do chefe e do líder. O chefe, ele manda sem saber nem o que ele tá mandando, mas você tem que obedecer. O líder, ele te inspira, você faz porque aquilo que ele te fala te inspira. Ele tá por você, ele é com você, então o líder te inspira. É diferente do chefe, quando ele manda você cumprir, você tem que entregar tal planilha surreal no final da tarde. Ele não sabe o que você tem para fazer, o que você tem que entregar, mas você vai precisar entregar aquilo, né? Então, assim, o líder não. Vamos fazer isso, precisamos fazer aquilo. Como ele estrutura e te traz isso junto. Então, você fala, puta, vamos fazer, dá vontade. O ser humano é sobre isso. Não é sobre uma função, é sobre ser humano. Eu sempre falo, quando eu tô na empresa, eu não tô com a função, eu tô com seres humanos. Precisamos trabalhar com pessoas. Precisamos fazer gestão de pessoas.
A tecnologia é maravilhosa. Eu acho incrível, na verdade. Só que nós não temos pessoas que vão fazer gestão de pessoas. E cá, hoje você trabalhando com essas empresas familiares, quais, assim, os maiores desafios que você encontra? Ou, se você quiser, se você puder também contar algum caso específico, algum desafio que você encontrou que para você foi, assim, que te marcou, algo que, ou de forma geral, os maiores desafios que você encontra. O maior desafio é o meu. É mesmo? O maior desafio é o meu. Uau! Todo dia. Todo dia eu não trabalho com meu marido, mas toda semana que eu encontro com meu marido, é um desafio. Esse é um ponto. Como é que é trabalhar com o marido? Conta aí pra gente. É bem desafiador. Porque na hora que eu tô sentada ali, o meu cérebro entende meu marido, ele vê meu marido. Minha função não vê meu marido, minha função vê meu chefe. Então é trazer isso. As empresas familiares, elas lidam com emoções, porque nós estamos falando com parentes ali. Quando eu estou trabalhando com o meu marido, é diferente. Quando eu sou consultora numa outra empresa familiar, é muito mais fácil, né? A minha emoção não está lá dentro. Então, é saber separar o teu profissionalismo da sua emoção. Essa é a diferença de empresa familiar. Então, quando eu estou numa reunião com meu marido, que ele fala de uma forma, que eu falo, né? A filha da boa mãe, né? Eu vou respirar, vou olhar para minha agenda, vou lembrar que eu estou no trabalho e vou dizer, é só sobre o meu chefe falando. Não é meu marido. Ele é muito sério, porque assim, eu conheço ele, né? E eu vejo, outra pessoa que você conhece. Eu acho ele super legal. Outra pessoa. Mas, assim, ele é muito sério, ele é muito bravo. Sério, ele é muito exigente. Mas ele, é o que eu falo, ele é chefe. Então, ele quer as coisas feitas. Eu sou a líder. Eu vou inspirar para ser feito. Eu vou conhecer o processo para ser feito. Né? Então, isso, por que ele irrita às vezes? Porque às vezes fala, ele é um que adora me pedir coisa, que fala, puta, tava com o meu dia lotado, mas eu vou ter que entregar uma coisa que, né? Então, ele é uma coisa que me irrita, fala, por que eu vou fazer? Mas é sobre hierarquia, e a gente precisa entender que hierarquia não tem problema nenhum ter hierarquia. Qual o problema? Eu não estou abaixo por ter uma hierarquia, eu não me coloco nunca abaixo, eu estou numa função que existe outra pessoa acima. Como eu digo para meus filhos, lindinho, ó, quem manda aqui em casa sou eu. Né? Não tem assim, somos iguais. Não somos iguais. Eu sou sua mãe e você é meu filho. Eu vou te respeitar. Eu vou te cuidar com todo amor, mas eu quem mando. Então, assim, eu trago algumas coisas como base, como pilares da minha vida, que vão determinando. E isso fez parte da minha identidade. Eu falei assim, preciso criar pilares, eu preciso saber quais são os meus valores inegociáveis. É isso que eu ia te perguntar. Mas para minha identidade, quais os meus valores inegociáveis? Né? E aí, nisso, foi assim que eu fui me construindo. Porque até então, eu era o que queriam que eu fosse. Por isso também, se eu colocar uma foto de 13 anos atrás e agora, eu sou uma outra mulher. Se eu colocar foto da minha família, vai falar, ai, que família perfeita, linda. Mentira! Pra aquela foto sair e falar, fica quieto, sorri. Então, assim, existe um bastidor que as pessoas não vê e finge que aquilo é a verdade. Não é verdade. E é tão ruim, né? Você tentar... Só que assim, acho que a maioria, ela não... Vamos falar aqui das mulheres. A maioria das mulheres, elas não se percebem... se encaixando em padrões. Elas ficam se encaixando para agradar... Ou na rebeldia. Ou na rebeldia, né? Para agradar aquela pessoa, fazendo de uma forma, assim, para ser aceita de qualquer forma, e vai se encaixando, e aí que a mulher vai perdendo a sua identidade. Exatamente. E ela não vai se dando conta. E aí vem a infelicidade, depressão, e a gente pode... Ansiedade. Aí a gente, como psicóloga, pode trabalhar um monte de coisas. E aí, o que muitas fazem, né? O que eu percebo? Tem muitas mulheres que vão, assim, são várias válvulas de escape, mas tem muitas que vão para as compras, por exemplo, porque através das compras você precisa preencher, né? Já foi?
Olha só, através da conta você preenche aquilo que tá faltando, né? E só que depois passa a novidade, já comprou e aí passou. Comprou, comer. A comida, as compras. A gente vai suprindo o que não se identifica. Só que a compra não supre, a comida não supre, né? E tem várias outras. Por quê? Porque eu não identifiquei. Quando eu não me identifico, eu vou pondo o externo. Seja roupa, seja comida, é tudo sobre o externo. E é essa busca pela identificação que eu acredito. Você acha que tem algum momento, deve ter com certeza algum momento de vulnerabilidade, se você quiser falar, que te fortaleceu? Todos. Até hoje, né? Gente, tudo que nos traz como desafio fortalece, né? Eu venho de uma geração mais, né? Passada, né? Como diz, né? Então, eu acredito que os desafios, ele vira força. Eu não acho que os desafios, eles diminuem ou nos colocam. Não, todos os meus desafios me transformaram, me deram força. Né? Hoje, o que eu faço com os meus desafios além da força? Eu acolho, eu respeito eles. E dou tempo. Antes eu não dava tempo, antes eu queria... Nem sempre, né? Antes não era. Nossa, olha que transformação, meu Deus. Não era. Não era mesmo. Camila, quando tava nervosa... Quer dizer, não que não fique nervosa, né? Mas a Camila, quando tava nervosa, gente, saía da frente. Meu Deus do céu, ela não queria nem ouvir. Não podia, né? Não podia. Nem tentar dar uma dica. Porque aquilo, como eu não tinha a minha identidade, você iria trazer pra mim o que seria a minha identidade, a minha verdade. E aí me incomoda. Então, como me incomoda, eu não quero ouvir. Melhor não ouvir. Não quero te ouvir. Por quê? Porque hoje você pode falar o que você quiser pra mim. Eu vou te respeitar. Se não condizer comigo, eu vou dizer, Carol, isso é sobre você, sobre o que você me enxerga. Mas eu não me identifico assim. Tem pessoas que vão dizer que eu sou arrogante hoje. É mesmo? Sim. Porque quando você não acata também o que a outra pessoa fala, você é arrogante, você não consegue nem ver o que eu tô falando. Olha. Então, assim, tudo tem seus lados, né? Nós vivemos de várias formas. Agora, como eu vou me enxergar é diferente. Eu não vou tentar agradar a Carol. Eu não vou tentar me encaixar na Carol. Eu acho que esse foi o meu segredo. Eu parei de me encaixar nas pessoas. Você fazia muito? Eu falo a vida inteira. E o desafio hoje que eu vivo, e que eu vou compartilhar um pouco com vocês, é a exposição. É mesmo? É muito desafiador eu me expor. Tá, a gente falou um dia, né, sobre isso, né? Que você me inspira, porque isso é nato seu, né? Eu falo que a gente molda em algumas pessoas que são inspiradoras. É muito desafiador eu me expor. Para me expor tem que ter um motivo maior, né? As pessoas dão a palavra propósito. Propósito não tá fora, propósito tá dentro. Né? O propósito é sobre mim, não sobre o que eu vou levar para ninguém. Né? Então, eu penso algumas coisas diferentes do que todo mundo se coloca, né? Esse é o meu propósito. Se isso reverberar, se isso ajudar alguém, ótimo. Mas eu te garanto que eu tô me curando. Não, com certeza. Me curando. Porque olha só, quando eu conversei com a Camila para fazer o podcast, né? Ela começou a ir para o Instagram, começou a divulgar o trabalho dela, que já é um trabalho lindo, que eu já olhei e falei, nossa, que legal, vamos fazer um podcast e falar sobre isso, porque eu acho tão, assim, tão fantástica essa trajetória, porque tem muitas mulheres no mesmo lugar, e muitas mulheres tentando se encontrar, e muitas mulheres com um vazio que elas não sabem identificar. Elas nem sabem que é um vazio, elas estão no externo, tentando se preencher de alguma coisa, buscando formas de preenchimento, mas nada tá bom. Então, se não é a compra, é a comida, ou é a bebida, ou é festa demais, é tudo demais. E o teu caminho
quando eu vi você falando no Instagram, que eu até mandei a mensagem, falei, Cata, demais, não sei o quê. Aí você falou, é mesmo e tal. Eu falei, não, tá incrível. E vamos fazer podcast? Não, lembra um tempo atrás, né? Não, ainda não. E você poder falar sobre isso, né? O quanto pode inspirar outras mulheres. Porque tem muitas... Hoje, assim, claro que o Instagram a gente posta, nas redes a gente posta o que a gente quer e mostrar alegria e felicidade. Verdade. Mas, assim, claro, tem que ter um algo maior. Mas quantas, eu tô te falando porque eu atendo, eu ouço isso, e quantas mulheres gostariam de se expor dessa exposição, mas elas têm medo. Elas têm medo do julgamento. Então, ela assim, do julgamento do outro, o que o outro pode falar de mim. E aí, se esse outro falar algo que ela vai desfazer essa... construção dela. Então, vamos lá. Você construiu uma imagem. Sim. Só que se você não é essa imagem, é muito difícil você bancar. Manter ela. Lógico. É muito difícil. A hora que você falar, você me desbancou. Lógico. Então, assim, é isso que muitas mulheres não percebem. Elas criam uma imagem... Por fora. Então, nossa, eu sou essa pessoa. Sei lá, recatada, etc. Seja, sim. Mas, enfim... o criar um perfil e sustentar esse perfil é muito difícil. Se tá com a sua verdade, não. Não, então, né? Você fazer aquele perfil. Mas eu não vou fazer para agradar ninguém. Eu vou fazer porque isso diz sobre a minha pessoa. Uhum. As pessoas constroem para fora e não para dentro. Não se questionando, não se perguntando se isso tem a ver com elas. Né? Tem a ver com o padrão que esperam. Eu não me encaixo em nenhum padrão, na verdade, eu digo. Eu não me encaixo em nenhum padrão. E eu digo assim, por que eu falo tanto de desenvolvimento pessoal? Porque empresas é sobre uma profissão que a gente se qualifica, mas a gente não se qualifica no desenvolvimento pessoal. A gente se qualifica numa profissão. Eu vou ser, sei lá, financeiro, eu vou estudar sobre finanças, eu vou ser departamento pessoal, eu vou saber fazer cálculo. Eu me profissionalizo, mas ninguém trata sobre o desenvolvimento pessoal. Que atrás daquela função, eu estou falando com um ser humano. Eu estou falando com a sua identidade que está distorcida. Eu estou falando com aquela pessoa que também está tentando ser uma coisa que não é. Porque às vezes ele é um excelente profissional, né? Ele executa de uma forma brilhante. Só que a parte dele, como pessoa... é onde é um funcionário que é um problema, aonde você tem diversas outras questões dentro da empresa, onde aquele funcionário que tumultua, o que eu digo tumultuar, começa a fazer as coisas, não entrar no flow que a gente adora, não ter o fluxo que precisa. Por quê? Porque acaba criando casos e coisas que não precisaria, por uma falta ou de interpretação, ou de entender a situação. Por quê? Porque aquilo não é o serviço, ali é a pessoa, é a identidade que está falando. Então, assim, eu nos meus treinamentos, o que eu mais falo é sobre desenvolvimento pessoal. Porque a função você já tem, você já está capacitado, você já foi contratado na sua capacidade, né? Uhum. Quando eu olho o teu currículo, está lá a sua capacidade. Se eu for contratada como psicóloga, eu tenho a capacidade. Mas e a pessoa? Como a Camila, nós somos psicólogos, nós somos diferentes, né? Então, a função nós temos, mas nós temos nossa individualidade. Perfeito. É essa individualidade que define o meu jeito e o seu. Existe certo e errado? Não, eu sempre falo, não existe certo e errado. Existe como cada um consegue fazer. Uhum. Se aquilo condiz com o que eu espero, né? Empresas é sobre resultado. Eu falo muito isso. Gente, empresa é sobre resultado. Então, a gente não vai levar para o mimimi, porque meu chefe pediu. Gente, pelo amor de Deus, a instituição de caridade não é na sua casa, não é sua mãe. Até meus filhos têm obrigações. Como uma empresa não vai ter obrigações? Então, assim, e por isso que eu falo que é integrar. Não posso separar. A empresa é uma coisa, o lado pessoal é outro. Não, é uma coisa só. Estou falando só de um ser humano, nós somos único. Mente, corpo e espírito, nós somos único. E nisso a gente vai criando algumas coisinhas. Eu vou me profissionalizar. Eu vou ser mãe, posso ser esposa, posso não ser, mas eu sou um ser humano. E a sociedade, nós vivemos numa cultura que precisa segmentar. E as pessoas não percebem isso. E quanto mais é segmentado as coisas, mais
se tornam difíceis. Por quê? Porque eu não consigo me enquadrar no que me falam que é o normal, ou que é o legal. Você falou sobre mente e espírito, né? Você se recorda de alguma crença, ou alguma crença forte que você precisou desconstruir para poder começar a viver toda essa verdade? Todas. Aí? Uma delas, assim, eu não sou capaz. Eu sempre estudei muito, mas sempre achei que eu não era capaz. Depois mas eu me questionava, como que eu não sou capaz? Eu tenho tanto conhecimento, né? Eu estudando, eu não sou capaz. Não é que eu não sou capaz. Eu não tenho a identidade de me reconhecer. Porque como é que eu posso não ser capaz com tanto conhecimento técnico que eu tenho? Não condiz como eu me construía. Então, eu não sou capaz de me identificar. Então, eu precisei me construir e acreditar. A gente precisa acreditar na gente. Né? E como que a gente acredita? Quando a gente se percebe com resultado. Né? Então, eu percebi como resultado na educação dos meus filhos. Eu me percebia como resultado como mulher. Eu percebia resultado quando eu me dediquei e quis ser um profissional dentro da empresa do meu marido. Então, eu falei, tem resultado. Aí eu falei, então, eu tenho que me validar. Eu não preciso do outro me validar. O outro pode ser um plus. Lógico, a gente gosta, né? De aplauso, a gente gosta de reconhecimento, a gente gosta. Mas é muito mais pela gente. Eu faço hoje por mim. Por mim e pelos meus filhos. Eu acredito muito em legado. Né? O que eu sou define uma parte de quem meus filhos vão ser. Por quê? Porque nós somos exemplos. Do mesmo jeito que hoje eu posso inspirar outras mulheres, eu também inspiro os meus filhos. Muito bom, cara. E com certeza eles aprendem tudo isso, que são crianças, né? Não estão mais crianças. Entrando naquela pré-adolescente. Se eles me ouvirem agora, não falar criança, não. Não é verdade. E, Cá, hoje você, dentro das empresas, assim, eu lembro uma vez que a gente conversou a respeito de uma empresa, não sei se acontece muito isso em outras empresas também, o que eu pude notar, a empresa cresce e aí as pessoas são gratas às outras e aí elas querem, na verdade, assim, dar os cargos. Como empresa familiar não é sobre profissionalismo, é sobre QI, eu falo QI, quem te indicou, né? Então eu vou pôr minha irmã porque é minha irmã. Tá, você vai pôr sua irmã no departamento, por quê? Ela faz o quê? Não, ela é minha irmã. Quando você faz isso, a empresa não tem, aquele profissional, ele não é, ela só é irmã. Mas ela não sabe desenvolver a cadeira, a função que aquilo ocupa. Quando isso acontece, começa a dar incoerência na empresa. Né? Então, assim, ser grata, uma da minha metodologia vem a gratidão. Eu acho que eu ensino aos meus filhos, vamos ser gratos, vamos honrar, obrigada por essa parte da empresa que você me ajudou, né? Isso fez muito parte da nossa história, só que hoje não dá mais para mim ter você aqui, né? E é ser verdadeiro, não condiz. Você quer se profissionalizar? Você quer se adaptar para estar nessa cadeira, nesse cargo que você ocupa? Não. Então, eu não posso ter você aqui. Porque a hora que eu paro a minha vida e coloco sobre aquele estado que ficou. Então, uma empresa, quando ela está muito pequena, você vai fazendo sem perceber. Tudo é sem perceber. Né? Então, quando eu faço a gestão, eu trago clareza para isso. Como é que eu posso exigir de uma empresa sobre aquela função daquela irmã se ela não faça aquilo? E como que é para você chegar e falar? Porque assim, você pega a empresa, tá lá todo mundo trabalhando na sua devida função, e aí vem a Camila e praticamente você vai... Então, não vou, jamais. Não, nós estamos falando com pessoas, nós estamos falando com famílias, a gente não pode falar. Mas eu posso dizer assim, olha, empresa existe um organograma, né? Tem as pessoas. Então, eu trago para a pessoa e falo, olha, isso aqui que você executa hoje necessita de alguns comportamentos, de algumas atitudes, e isso está deixando a desejar, porque hoje você não faz isso. Eu vou mostrando para a pessoa que aquilo não é entregue. Por quê? Porque sempre funcionou daquele jeito, né? A empresa sempre funcionou e dava certo. Só que para crescer, eu preciso profissionalizar.
Porque se eu não profissionalizo, eu não consigo crescer. Por quê? Ah, porque deu errado. Não, tal coisa aconteceu. Aí vamos torcer. Vamos torcer. Tem mandiga para dar certo um processo? Eu não conheço. Não adianta a gente torcer. Eu adoro, hein? Sou super coisa para vibração, vamos torcer. Mas não dentro de um processo. Vamos torcer. Eu fiz as coisas para que aquilo dê certo. Mas não adianta eu não ter um processo e vamos torcer para aquilo dar certo. Eu tô sem gasolina, mas vamos torcer que o carro vai andar. Né? Fica incoerente. Não dá de torcer. Cá, e quando você, enfim, quando você fala, como que as pessoas reagem a isso? Porque você vem, assim, eles estão buscando uma solução. Só que você, como a gente estava falando, eles estão buscando a solução, mas tem as crenças, tá tudo, você acaba mexendo, você acaba levantando a poeira ali, né? E como que é isso? Eles acabam seguindo, eles não concordam? Como? Vou ser muito verdadeira. Eles não estão buscando solução. Eles estão com uma dor muito grande. Ah, é? Eu não sou contratada para uma solução. Eu sou contratada porque a dor está muito grande e não estão conseguindo lidar. Tá. Aí a solução vem. Mas não tem solução. Eu não entro como solução. Eu entro porque a dor está muito grande. Então, assim, o que eu digo de dor? Aquela função que deveria estar sendo feita, né, que traz outras coisas, como ela não é feita, ou eu tô com prejuízo, ou eu posso falir, eu tenho uma dor, ou eu não falo mais, pai e filho não se falam mais, então se não fala, eu tô com aquela dor dentro da empresa, eu sempre entro com uma dor, eu não entro com uma solução, a solução vem junto, mas ninguém contrata como, eu vou contratar uma assessoria que ela vai solucionar, não, é por causa da dor. Porque se eu fosse pela solução, eu ia antes da dor. Eu ia entrar antes da dor. Eu ia entrar quando eles começam a perceber que as coisas não vão certo. Mas como eu não percebo, como eu não tenho clareza, eu entro na dor. Entendi. Eu tenho reuniões que eu preciso falar com o fundador, porque o filho não entra na mesma sala que o pai. É mesmo, gente. Então, assim, é muito mais, é por isso que eu falo, é muito mais sobre desenvolvimento. Né? Não adianta falar sobre o profissional ali, às vezes ele é profissional, sim, mas ele tá falando na dor, e eu digo, aqui não dá pra você, é o que eu falo, dá pra deixar do lado de fora? Não dá, mas existe um comportamento que não dá pra trazer numa empresa, se ele é seu chefe, você tem que falar com ele, você tem que, não tem que, ele não tá acima de você, não tem uma hierarquia numa empresa, então você tem que falar com ele. Tá. Cá, você falou do seu método, né? Você desenvolveu um método. Conta aí desse método agora. Quero que você conte do método e também o que significa, porque você me explicou lá as letrinhas, eu achei incrível. O método chama Ignis. E eu descobri também numa consultoria que eu fiz, que eu falo que a gente também tem que ter os nossos respaldos, né? Eu fazendo uma consultoria e ela falou pra mim, Camila, você faz as coisas tão natas que você não percebe. Então, assim, Ignis é identidade, que foi essa construção da minha identidade. O G, que é a gratidão. É a gratidão sem hipocrisia, sem, obrigada. Não, sem hipócrita, sem ser hipócrita. Agradecer de verdade, daquilo que faz verdade com você. Então, agradecer, honrar, cada um dá o nome que quiser. Então, mas assim, que tenha significado para você. O N, que eu chamo de nobreza, mas não é a nobreza de elite, não, é uma nobreza de reconhecer. A nobreza, para mim, é se reconhecer. O I, que é integrar a minha nobreza com a minha gratidão e com a minha identidade. E o S, que é sobre servir. Né? Se buscam felicidade, a felicidade está sobre servir. A felicidade está sobre o que a gente se sente bem. Eu me sinto bem quando eu ajudo alguém. Isso traz valor para mim. Eu posso me sentir bem comprando uma coisa? Posso, mas é passageiro. Por quê? Porque não tem nada a ver comigo. Aquilo é só isso. Agora, quando eu percebo que eu ajudei alguém, quando eu percebo que aquilo deu significado para a vida daquela pessoa, gente, isso fica por dias, meses, anos. Eu tenho histórias que eu lembro até hoje. Por quê? Porque teve valor. Então, Ignis é isso. E isso é onde eu estruturo todo esse meu treinamento, todo esse meu
esse meu trabalho nas empresas, porque as pessoas podem vir com o problema que quiser. Eu vou trazer dentro desse Ignis como a gente pode se estruturar e como conduzir. Foi fácil encontrar esse método? Não. Ah, que bom. Nem fica aí o um recado. pouco. Fica o recado. Fica o Não é recado. fácil. Esses dias me perguntaram assim: você não tem um programa de transição de carreira? Mas não é tão simples, gente, assim. É isso. Veja, quanto tempo você Não é fácil. levou? E por que as pessoas querem o fácil? Por que precisa ser fácil? Não, eu gosto, é. Todos os dias. É desafiador, é uma construção. Todo dia eu tô numa construção. Todo dia. Então, assim, as pessoas querem o fácil, querem o pronto. Não vem. A gente nasce pequenininho, vai se transformar. Por que depois vai vir as coisas fáceis ou prontas? Não existe. Então, assim, é uma inversão das coisas que isso que vai dando o vazio. Não vem nada fácil, né? E não vamos acreditar. E falo muito, meus filhos, que essa geração... geração que adora coisa fácil. Geração que não pode passar por se espremer, né? Se eu falo que se até a pedra, ela é lapidada para sair o bruto, né? Sair a coisa boa, a ostra, tudo... Por que o ser humano não pode ser espremidinho em alguma coisa? Porque precisa ser... Né? Ai, bullying, tóxico. Nossa, ai, meu Deus, se eu falar dos meus filhos... Não, filho, não é vocês, não são vocês. Outro dia eu falei pra minha filha, somos tóxicos. Você come o quê? Você já come coisa tóxica. Então, para de ser hipócrita, de falar que tal pessoa é tóxica. Você também é. Por que eu preciso ser... Então, é dentro dessa minha metodologia que eu tô te dizendo. Quando eu me identifico, eu paro de falar que é você. Mas eu preciso me identificar como você. E não como só que você é. Eu também sou. Então, quando eu sou, eu paro de dizer do outro. Entrou agora a Camila, mãe dos adolescentes. Mãe dos adolescentes. Mãe dos adolescentes. Fala agora para as mães dos adolescentes. Não posso falar que senão, gente, eu sou corta. Né? Não, nem posso. Mas vou dar. Eu vou falar uma coisa que eu escuto muito. Só uma. Fala de mãe, né? De mãe para mãe. A hora que você escuta, eu não fiz porque ele não quis. Oi? Nós estamos falando de quantos anos que alguém não quis? Não tem condições eu responder isso pra alguém. Não tem. Meu filho não vai na casa da vovó porque ele não quer. Oi? Como que você pode querer alguma coisa? Né? Você não tem discernimento ainda para algumas coisas. Como é que eu posso te ensinar valor se você não vai vivenciar? Né? Então não tem. Então a gente tá eu acho que a gente tá indo para um caminho que depois quem vai sofrer são nossos filhos. São eles quem vai sofrer. A próxima geração que vai sofrer. Por quê? Porque eles não vão aprender, né? Não precisamos ser violentos, como era a geração. Não precisamos ser grosseiros. Não precisa ter uma comunicação violenta. Não é sobre isso, né? Porque senão vai falar, porque... Gente, eu apanhei, tudo aconteceu, mas ok. Eu não preciso fazer igual. Mas eu também não preciso, né? Deixar de ter a minha responsabilidade. Eu sou o adulto da relação. Eu sou a mãe. Muito bom. Como o chefe é o chefe. Ele é quem manda. Cara, nós estamos quase chegando no final. Foi mais fácil do que eu pensei. Foi mais fácil do que eu pensei, gente. Ó, está quase chegando no final, mas eu tenho ainda 2 perguntas para fazer para você. Uma é um conselho. Você vai dar um conselho, dica... Não. Para uma mulher exausta, ou uma mulher... Pode falar pra mim, então. Pode falar pra mim, que eu tô exausta. Uma mulher como era a Camila, de 13 anos atrás. Então, eu vou que falar... Que você vou falar pra Camila, tá? Vou falar pra Camila antiga, porque conselho... Eu falo, tem que ser paga, por isso que eu tô me formando em conselheira, tá? É mesmo? Eu tô fazendo faculdade de conselheira, porque conselho tem que ser pago. Tudo que é de graça a pessoa não dá valor. É mesmo, você me falou isso aí, verdade? Tudo que é de graça a pessoa não dá valor. Por isso que eu estou me formando em conselheira. Você paga para dar conselho. Isso é bom que em empresas é assim que funciona. Então, assim, o que eu falaria para Camila de 13 anos atrás? É possível.
É possível, mas não vai ser possível de que vai ser fácil, de que amanhã você tá diferente, que amanhã você acorda. Não, é possível, vai ser desafiador. Você vai cair várias vezes, você vai levantar várias vezes, mas é possível. Eu sou a prova disso. Então, é possível, mas tem que querer. Então, não joga pro outro, não joga a culpa pra sua mãe, não joga a culpa pro seu chefe, não joga pro seu marido, pra você, traz pra você isso. Porque aí você se transforma. Isso é sobre você, né? Eu falo, a gente nasce sozinho e morre sozinho. Tem que ter algum significado. Pode, não precisa ter, não vamos falar de religião, mas tem que ter algum significado. Então é sobre a pessoa. Senão a gente nascia, né? Em bandas, seria... Não, é sobre a gente. E aprender a viver nessa sociedade que vivemos. Aprender a viver na diferença. Nós somos diferentes, né? Tem um dia na escola do meu filho que chama assim, somos iguais. Eu brigo todo ano. Não somos iguais, mentira. Somos seres humanos com nossas diferenças. Por que eu preciso dizer que tal pessoa é igual a outra? Não é. Temos direito de respeito iguais. Mas nós não somos iguais. Como é que eu posso? Nem meus filhos que são gêmeos, eu sempre falo isso para eles. Vocês são gêmeos, nasceram da mesma barriga, né? No mesmo momento, vocês não são iguais. Então, por que você vai dizer que você é igual ao seu amiguinho? Porque tem alguém impondo, né? Porque tem alguém impondo, tem alguém fingindo que aquilo é verdade. Então, é nessa cultura que é instalada que é verdade, é mentira. Né? E meus filhos, mãe, você é muito diferente. Sou porque eu não vou deixar vocês acreditar nessa mentira que contam pra vocês. Você não é igual a ninguém. E cá, se hoje você encontra essa mulher igual Camila, de anos atrás, por onde ela poderia começar? Uma terapia! Urgente! Terapia. Eu amo terapeuta, gente. Faço análise e terapia. Amo. É uma ferramenta, um recurso, cada um pode falar o que quiser, que ajuda muito a se reconhecer. Ajuda muito a nos posicionar. Então, o primeiro passo é uma terapia. E terapia não é para louco, terapia é para lidar com pessoas que não fazem. Terapia é para você dizer assim, eu não sou o que você pensa, eu sou o que eu quero ser. Isso é terapia, né? Mas a gente tem muito preconceito. Tem muito, né? Eu não faço terapia porque eu sou louco. Pô, às vezes eu não vi isso. Meu filho não tem problema, ele não vai ter pra terapia. Realmente, filho não tem. Quem tem que ir aos pais, tá? Hoje eu não sou psicóloga, eu posso falar. Aí quem vai aos pais, não aos filhos. Quem estão doentes é os pais, não são as crianças. Mas quem estão sendo medicadas são as crianças. Tamanha distorção que vivemos. É a primeira geração de crianças que tomam remédio tarja preta. Tarja preta é cognitivo. Então, eu já mexo com o seu cognitivo desde criança. O que esperar dessa nova geração? O que esperar, né? Porque daí junta essa imposição das escolas, dos ambientes, junta os medicamentos a rodo. Exatamente. E aí, se juntar os pais que não fazem terapia, vai fazer o quê, meu Deus? É fazer o quê? Eu tenho dó, falo pra você de verdade. Falo para meus filhos, eu tenho dó. E eu falo pra eles, você quer ser... Quer saber o que você vai precisar daqui a uns anos? Lidar com as emoções. Vocês não estão aprendendo a lidar com as emoções. Vocês estão fingindo que não têm emoções. Vocês estão fingindo, porque hoje é proibido bullying. Sou contra bullying, tá? Não é que eu sou a favor de bullying, não. Pelo amor de Deus, não vamos ser hipócritas. Mas, gente, somos diferentes. Então, às vezes, quando... Ai, meu filho, vou falar, coitado, ele vai ver esse vídeo. Ele falou, ai, mãe, ele é baixinho. Ai, mãe, sofri bullying. Me chamaram de baixinho. Falei, filho, isso é verdade. Você tá mais baixo do que a sua idade. Precisamos dizer as coisas na cara das pessoas? Não, não precisamos. Podemos ter respeito. Mas criança sabe diferenciar? Às vezes não. Às vezes ela não tá te dizendo porque ela quer te incomodar. Pode até ser. Quem sou eu para dizer se é ou não? Mas por que ele ou nós precisamos interiorizar o que está sendo dito pra gente? Né? Preciso. Isso é sobre o outro que tá dizendo. Eu falo, pode ser que um dia você cresça, pode ser que não. Se reconheça, seja grande por dentro.
por dentro. Sim. Que a hora que o outro falar não vai te incomodar tanto. E cá, chegamos ao final. Agora passou eu gostei. rapidinho. Ai, é muito gostoso, né? É muito gostoso. Você quer deixar alguma mensagem? Você quer deixar alguma mensagem aí, falar, deixar o seu legado, deixar o seu, não sou muito boa para isso. O seu legado. Então, se você só quiser agradecer, enfim, eu finalizar. Primeiro quero agradecer a Deus, porque esse propósito de me expor é muito sobre mim, sobre eu. Então, eu quero agradecer o seu convite. E quero agradecer a todas as pessoas que até hoje me ajudaram nessa construção, né? Eu não me construí sozinha, eu me construí com vários terapeutas, com vários cursos, eu me construí com diversos livros que li, com diversos filmes que me deram vários insights. Foram várias coisas que me construíram. Então, assim, eu quero agradecer ao universo pela oportunidade que as coisas foram surgindo, porque eu quis. Mas não é só sobre eu querer. É algo maior. Então, eu quero agradecer. Eu agradeço aos meus filhos, que eu me transformo todos os dias por eles. Eu agradeço ao meu marido, que é difícil agradecer a dor, gente. Eu agradeço ao meu marido, que me fez ser essa profissional que sou hoje. Porque foi por essa dor que eu fui buscar ser profissional. Agradeço a isso. É isso, né? Todo mundo faz parte. Todo mundo faz parte. Muito obrigada mais uma vez. Foi incrível, foi ótimo. E obrigada para você por ter ficado aqui até o final e ter acompanhado aqui essa entrevista maravilhosa. E eu espero que você ouça essas palavras. Tem muita coisa boa aqui que dá pra gente ouvir novamente e faz a gente refletir e pensar. Um beijo.